A mais sangrenta das artes, parte 2. O lobo do homem. Eu estava ansioso para a imersão com o tal coach. O engraçado é que eu não sabia basicamente nenhum detalhe. Porém, Jamil me prometeu contar tudo na sexta-feira que antecederia a jornada de vivência imersiva. Graças à minha performance naquele dia do cristal, eu havia sido contratado como consultor por uma empresa e eu estava com um projeto pessoal chamado Iniciativa dos 27, que seria a contratação e o treinamento de 27 rapazes e moças com 27 anos, um de cada estado do Brasil e um do Distrito Federal. Esses jovens executivos teriam a missão de espalhar a minha metodologia de excelência administrativa e também treinarem outros jovens nos estados deles. Se tudo corresse bem, o meu projeto iria para frente e seria um sucesso. Eu tinha esquecido completamente a ideia idiota de me aposentar. O uso daquele estranho cristal havia me mostrado que eu ainda tinha muita lenha para queimar. Claro que precisaria primeiro entender qual substância compunha aquele estranho produto e o que havia acontecido comigo exatamente naquela noite. Na sexta, fomos almoçar. Jamil me falou o seguinte: Polônio, é o seguinte, a imersão começa hoje à noite e vai até domingo à noite. Custa R$12.000. Eu quase caí da cadeira. O valor era muito alto. Jamil falou: porém é o seguinte, você só precisa levar 5.000 hoje. Todos os convidados levam apenas R$5.000 e colocam em envelopes. No final da noite, quem não gostar da apresentação pode ir embora. E além de levar de volta os próprios R$5.000, ainda ganha mais R$2.000 de presente. Isso mesmo, você leva 5.000 para lá e pode sair com 7.000 se achar tudo aquilo uma baboseira. Você vai ver que o coach prefere pagar para não ter que ensinar alunos perdedores. Agora, se você topar, os 5.000 ficam ali para ele e aí você parcela ou faz algum plano de pagamento com o restante como preferir. A maioria das pessoas ali são executivos e quase todos pedem para ficar. Eu achei aquilo tudo divertido e interessante, era uma aposta. O panfleto dizia que para deixar a experiência ainda mais interessante, era essencial que o participante almoçasse muito cedo na sexta-feira que antecederia o evento e que nós não deveríamos comer mais nada até o evento. Estranho, né? Também havia a ordem para que não ocorresse nenhum tipo de relação íntima, nem mesmo aquelas do tipo solitária, na semana do encontro. E foi o que eu fiz. Eu não tive relação com ninguém. Também pediam no panfleto para levarmos apenas uma mochila com as nossas roupas. De noite coloquei o endereço no GPS e fui até o local. Me espantei ao ver que era um lugar pequeno e perto aqui de Goiânia. Era uma diminuta chácara coladinha à capital. Um local bem pequeno e muito bem guardado. Entrei e estacionei. Havia outros carros de luxo também estacionados. Eu vi um grupo de pessoas conversando e me aproximei. Meu amigo Jamil estava entre eles e, quando me viu, veio falar comigo. Polônio, que bom que você veio. E eu comentei com ele espantado. Nossa, Jamil, eu achei que o lugar era maior. Ele riu e respondeu. Calma, não é aqui não. Aqui é somente o estacionamento. Agora vamos todos entrar naquela van ali e nos meter no meio do mato. É bem longe daqui, viu? Você trouxe a mochila, certo? Eu confirmei e entrei na van com outras pessoas. Eram todos homens, executivos da minha faixa etária. Alguns eu já até conhecia de vista, outros eu já havia encontrado em reuniões no passado. E todos eram pessoas bem ricas. Depois de praticamente 1 hora de viagem por estradas pequenas e inóspitas,
do interior de Goiás, chegamos em um sítio enorme, com porteira e muros altos. Eu não faço a mínima ideia de qual cidade a gente estava. A van parou e buzinou. Uma mulher surgiu na escuridão e abriu a porteira. Era uma moça linda, morena. Tinha no braço uma tatuagem de lobo. Era meio estilo hippie, com longos cabelos cacheados e sorriso enigmático. A van parou assim que entrou nessa grande fazenda. Descemos. Havia um caminho de tochas até uma tenda lá na frente. No meio do caminho, eu e os outros fomos sendo interceptados por garotas igualmente lindas como aquela da porteira, e elas nos interceptavam para dar instruções. Era estranho, eu, como executivo, já havia sido contatado para participar de eventos íntimos, mas eu não estava buscando esse tipo de coisa naquele momento e torci para que não fosse esse tipo de evento, e realmente não foi. Apertei o meu passo e alcancei Jamil um pouco à frente. Ele estava com mais 2 homens, então ele me explicou. Polônio, é o seguinte, eu e eles 2 aqui somos veteranos, a gente já fez a vivência. Por isso vamos ficar de fora, vamos ficar nos bastidores ajudando. Eu não poderei mais dar informações nenhumas a você. Peço que você participe, se envolva e se entregue de coração aberto. Não se preocupe, não é turismo sexual, nada disso. Havíamos chegado em 2 vans e éramos cerca de 16 participantes novatos. Uma moça veio até mim e pegou minha mochila. Ela disse que o meu quarto seria o de número 10. Caminhei um pouco mais e vi uma menina nova, jovem, com cerca de 18 anos, com umas tatuagens tribais, também muito bonita e também com estilo hippie. Ela estava insegura e obedecendo às ordens daquela garota que havia aberto o portão, aquela que tinha tatuagem de lobo no braço. Essa moça de 18 anos segurava uma bandeja meio tremendo e veio nos servir um copo pequeno com um shot de alguma bebida transparente e gordurosa. Eu não consegui identificar o que era. Tomei de um gole só e aquilo desceu ardendo a garganta. Eu olhei para ela e perguntei se estava tudo bem com ela, e o seu olhar era de desespero. Nesse instante, outra garota anunciou para nós em voz alta: Por favor, todos os objetos de prata devem ser deixados nas malas, inclusive joias, anéis, relógios e tudo mais de qualquer espécie. Deixem também documentos e carteira. Obedecemos e seguimos. A lua cheia iluminava tudo junto das chamas das tochas. Na entrada da tenda tinha uma frase assim: Aqui todas as suas fomes serão saciadas. Entramos e nos sentamos. Havia um cheiro de mato misturado a algum tipo de incenso, e lá no fundo um cheiro bem sutil de carne assada, de churrasco. Olha, confesso que a minha fome apertou, bem como a vontade de conhecer aquelas garotas. Não sei, foi repentino, mas eu acho que a bebida, o clima e tudo mais despertava levemente o desejo de eu me relacionar com elas e também me despertava a fome. Dentro da tenda, a temperatura era alta. Notei alguns executivos incomodados e suando. Não havia água para nós bebermos e nenhum café de boas-vindas, coisa comum nesse tipo de evento. Minutos depois, ele entrou, o coach. Era um homem com cerca de 40 anos, alto, magro, nariz alongado. Diria que era um homem bonito, ombros largos e em forma. Era loiro, com barba igualmente clara e bem curtinha. Estava de camisa e calça social. Assim que ele entrou, aplaudimos. Ele subiu em um palco e o que ocorreu em seguida eu vou contar resumidamente e também terei que omitir algumas coisas. Espero que você entenda. Ele falou assim: Por que vocês me aplaudiram?
Vocês sabem quem sou eu? Qual é o meu currículo? O que eu conquistei? Ninguém respondeu nada e ele falou: Foi para puxar o meu saco, não? Vocês pensam que isso aqui é um treinamento, um workshop ou outra dessas besteiras? Pois eu já vou dizendo, vão se ferrar todos vocês. Se vocês soubessem quem eu sou, se vocês conhecessem meu currículo, talvez nem estivessem aqui de tanto desprezo por mim. Porém, se vocês soubessem tudo que eu já conquistei na minha vida, vocês se atirariam aos meus pés. Todo mundo ficou meio desconfortável com aquelas frases, mas ele quebrou o gelo. Calma, calma, não quero que se atirem aos meus pés agora e nem quero que vocês vão embora. Quero que vocês se manifestem. Isso mesmo, quero que vocês se manifestem. Manifestem seus verdadeiros eus. Não, eu não sou um babaca de mandar ninguém rosnar ou uivar, subir na cadeira, nada disso. Isso aí é apelo psicológico para homens fracos que se sentem castrados. Eu não quero que vocês pensem que devemos voltar a ser homens das cavernas. Quem pede isso a vocês só quer o dinheiro de vocês. Quem prega que vocês devam se conectar com o seu eu primitivo ou fala que homens não podem ser sensíveis ou que homens com sentimentos são fracos, na verdade, são coaches burros, fracos e apelativos. Não é nada disso aqui, nada disso. O que eu farei com vocês é transformar vocês em forças da natureza. Vocês poderão ser o que quiserem e como quiserem. Suas fomes, senhores, serão saciadas, todas elas, através de mim, por mim e do meu método. Então ele caminhou um pouco pelo tablado e falou também: Eu acredito que posso derrotar qualquer um de vocês em qualquer campo que vocês queiram, físico ou mental. Eu sou o verdadeiro herdeiro de Adão. Se isso não os incomoda, vocês não deveriam nem estar aqui. Eu achei incrível ele usar esse termo herdeiro de Adão, que foi o mesmo termo que eu usei de conta própria quando eu tinha tomado o cristal. O calor e a fome estavam intensos. Tudo estava incomodando a mim e aos demais. Eu queria que ele parasse logo aquela pregação. Estávamos suados, incomodados, mal-humorados, com coceiras pelo corpo inteiro e todos estavam tensos. Então entrou uma garota de biquíni. Ela subiu no palco. Seu corpo era incrivelmente perfeito. Ela trouxe um saco de estopa cheio e entregou para o coach. Em seguida saiu. Notei que todos os homens olharam para aquela garota. Olharam de maneira animalesca. Tudo aquilo era proposital e estranho. Estávamos sendo manipulados, construídos. Então o coach falou: Meu nome, senhores, é Rômulo. Este saco que eu seguro contém todos os envelopes de vocês. 5.000 reais de cada um. Sério, aqui deve ter uns 80.000 reais. Então ele tirou a camisa, foi desabotoando devagar. Em seguida tirou o cinto e os sapatos, ficando somente de calça social. E ele disse: Isso aqui não é nenhum clube da luta, nada disso. Porém, eu proponho aqui: quem me derrubar desse tablado leva esses 80.000 agora. Só precisa tirar a camisa, os cintos e os sapatos, subirem aqui e me derrubarem. Venham, quem quer tentar? Ninguém, obviamente, se habilitou. De repente, o próprio coach apontou para um homem na fila da frente e falou assim: Você aí, eu te conheço, você é dono de uma rede de academias, não é? Você é professor de Krav Maga. Sobe aqui, me derruba do tablado. Pode ser da maneira que você quiser, com o golpe que quiser. Só me derruba. Se você me derrubar, os 80.000 são seus. Venha, não é nada pessoal. Eu não vou me incomodar, não vou me ofender. Apenas me empurre. É um exercício, venha.
O cara se levantou, olhou para todos nós da plateia, nós rimos e aplaudimos ele. Creio que a gente havia bebido algo alucinógeno, pois, em sã consciência, homens adultos são civilizados e não deveriam fazer aquilo e nem levariam aquela proposta a sério. O cara, porém, estava de bermuda, subiu e perguntou: "Tem certeza?" O coach somente riu. Então esse cara avançou sobre ele, mas Rômulo segurou os pulsos desse cara, rolou de costas para trás, colocou um pé no peito dele e lançou o homem para fora do palco. Foi simples e rápido. Então o coach se levantou e perguntou ao homem caído: "Tudo bem aí?" O homem se levantou rindo por ter sido derrotado. Rômulo perguntou assim: "Mais alguém aí quer tentar?" Obviamente ninguém quis, então Rômulo perguntou para o homem que havia sido derrotado: "E você quer tentar novamente?" O cara topou e subiu no palco com a intenção de se vingar da humilhação. E ele já conhecia mais ou menos o golpe de Rômulo, então ele saltou e deu um soco no rosto de Rômulo, que recebeu o golpe e deu 2 passos para trás, mas não se defendeu. O cara se aproximou e deu mais 2 socos na barriga de Rômulo, que só ia para trás, sentia os golpes, mas não reagia. Quando o agressor foi socá-lo no rosto novamente, Rômulo interceptou o soco, torceu o seu braço. O agressor tentou usar o outro braço, mas Rômulo segurou. Em seguida, acertou-lhe a garganta, o ergueu e o jogou para fora do palco. O cara caiu e gemeu. Uma garota e um rapaz entraram correndo dos bastidores e cuidaram desse homem, o ergueram e o recolocaram na cadeira. Ele estava bem. Rômulo estava suado e comentou assim: "Parabéns por ter tentado. Você foi muito corajoso e forte. Conquistou o meu respeito. E aí, fora aí, alguém mais quer tentar?" Eu estava sentindo raiva naquele momento. Minha pele ardia de vontade de atacar o coach, mas eu também estava com um pouco de medo. Notei que os outros estavam tensos como eu. O local todo já estava meio que fedendo a suor e bafo quente. Então o coach disse: "Bom, já que ninguém quer, vou guardar o dinheiro para mim e fazer outra oferta." Nesse instante, aquela garota linda de biquíni entrou novamente com uma bandeja de prata e ficou ao lado do coach, no tablado. Ela abriu a tampa e havia uma pilha de carnes fatiadas de churrasco. O cheiro era delicioso. Na bandeja também havia uma garrafa de cerveja ultra gelada e de altíssima qualidade. Rômulo falou: "Essa aqui é Marina. Podem ver que ela tem um percentual de gordura baixíssimo no corpo. Na verdade, ela é rainha fitness da região. Alguém quer tentar? Quem me derrubar do palco leva a bandeja e Marina também. Alguém se atreve?" Para mim aquilo era um absurdo. Ele estava objetificando uma mulher e a colocando como prêmio no mesmo patamar de uma bebida e de um pedaço de carne. Ele estava apelando para um machismo antiquado e ridículo, algo que eu, como pai de uma garota, como homem que tem irmã e mãe, achava completamente sujo e abominável. Porém, confesso que o calor, a fome, o desejo, a bebida que havíamos consumido, o som do mato ao redor, o cheiro da floresta com churrasco e tudo mais, fez com que eu, de uma maneira inesperada, me levantasse da cadeira. Foi imediato, foi irracional. Era óbvio que eu não ia agarrar aquela garota, era óbvio que eu não ia lutar por comida ou bebida, e muito menos por sexo. Porém, eu me levantei disposto àquilo. Eu não era eu. Eu não sei o que eu era. Inesperadamente, todos os demais também se levantaram rápido, assim como eu. Estavam com raiva. Éramos como animais. Não éramos mais seres racionais. Rômulo, o coach,
riu e falou: Que estranho, pelo dinheiro ninguém se levantou. Eu tive que pedir para o amigo aqui lutar comigo. Agora, pela marina, pela carne e pela bebida refrescante, todos aceitaram brigar comigo, mesmo sabendo que serão derrotados? Olha, muito bom. Aprendemos algo com isso, não foi? Marina sorriu, tampou a bandeja e saiu do palco. Rômulo então disse: Senhores, é óbvio que Marina não está aqui para servir vocês. Ela é uma pessoa, um ser humano, e vocês teriam que ter muita lábia para tentar conquistá-la. Ah, outro detalhe: a Marina é noiva e o futuro marido dela é grande amigo meu e está aqui presente. O importante é que esse meu pequeno teste serviu para ver que vocês se levantariam. E vocês se levantaram. Interessante, não? Eu me olhei e olhei para os homens ao meu lado, todos dispostos ao absurdo de lutar com um oponente difícil por comida, bebida e sexo. Então Rômulo fez outro sinal e 4 garotas entraram na sala com sacos de estopa. Eram garotas lindas, inclusive aquela de 18 anos com tatuagens tribais que estava meio nervosa. Foi dado um saco de estopa para cada um de nós. Algo dentro daquele saco se mexia. Assim que as garotas saíram, Rômulo ordenou: Senhores, abram o saco. Aí está o jantar de vocês. Havia uma galinha viva em cada saco. Ficamos olhando e Rômulo disse: Vamos, comam. É só matar, depenar e comer. Eu garanto que essas aves não têm doença alguma, se bem que vocês não estão preocupados, não é? Vamos, comam, sirvam-se. Se não comerem, ficarão sem comida até amanhã, mas eu garanto que se comerem, matarão a fome de vocês. Vamos? Todos se olharam. Alguns até pegaram as galinhas do fundo dos sacos, outros não tiveram coragem de tocar no animal. Um executivo falou assim: Pessoal, eu tenho origem no campo e eu sei que é só quebrar o pescoço da galinha. E outro falou assim: Tudo bem, eu sei, mas é nojento e tem as penas e o bicho tá vivo, credo. Outro executivo disse: E se a gente deixar as galinhas dentro dos sacos e ficar batendo os sacos no chão com força várias vezes até elas morrerem? Todos ficaram enojados. Um então falou assim: Pessoal, a gente pode colocar um saco no meio e todo mundo ficar batendo no saco, chutando, pisando, até matarmos uma única galinha. E aí a gente divide a comida, que tal? A ideia era nojenta, mas foi a que pareceu mais coerente. Todos concordamos. Então empurramos as cadeiras e abrimos um espaço em um círculo para que alguém colocasse o saco com a galinha no chão. Rômulo, no palco improvisado, ria muito. Estávamos todos com muito calor e nervosos. Todos tiraram as camisetas. Pingávamos de suor. Rômulo então disse: Que ridículo! Que ideia é essa de dividirem? Entenderam agora as fraquezas de vocês? Entenderam como vocês são fracos? Eu dei uma galinha para cada um. Eu provi a cada um de vocês algo que talvez vocês nem conseguiriam comer inteiro. Eu fui generoso e vocês se contentam com pedaços. Rômulo então deu um outro sinal e um rapaz entrou e recolheu rapidamente os sacos e deu um pequeno saquinho para cada um de nós. Eu estava na situação de ir embora. Eu já estava decidido. Eu queria sair dali e pedir comida, não sei, qualquer coisa para satisfazer meus desejos. Eu ia pegar os 7.000 reais de desistência e comer alguma coisa. Então, Rômulo gritou no palco. Ele estava completamente nu. Isso mesmo, ele havia tirado as calças. Seus olhos estavam amarelos, seus dentes caninos estavam maiores, proeminentes, e eu juro que suas unhas estavam parecendo garras negras. Ele não tinha se transformado em nenhum animal,
mas ele estava no meio termo entre um ser humano e algo bestial. Ele urrou e a sua voz era grossa e gutural, e ele falou: "Nesse saco há meu presente para vocês, nesse pequeno saquinho que foi entregue agora. Tomem agora, engulam e tirem toda a roupa como eu fiz." Rapidamente abrimos o pequeno saco e lá dentro havia um pequeno pedaço do cristal. Tudo o que eu precisava naquele momento era aquele cristal. A sabedoria do cristal, a sabedoria da natureza e dos instintos que sempre acertam, sempre falam a verdade. Eram puros, naturais e reais. Os instintos sempre resolvem tudo com clareza e limpeza, com transparência e sem confusão. Eu pensei assim. Todos acho que pensaram assim. Rômulo verbalizou isso no palco, com a sua voz de homem-fera. Então, todos nós caímos no chão em espasmos após experimentarmos esse outro pedaço um pouco maior do cristal. A sensação foi maravilhosa. Aquele cristal era um pouquinho realmente mais encorpado que aquele que eu havia experimentado antes, mas parecia muito mais potente, mais concentrado que aquele anterior. Não sei o que aconteceu. Segundos depois, todos nós nos levantamos. Estávamos diferentes, fortes, corajosos, poderosos. Podíamos tudo. Nós éramos os herdeiros de Adão. O mundo era nosso. Éramos os protagonistas. Não havia raiva de Rômulo mais, apenas compreensão e entendimento. Entendimento e necessidades. Entendimento e fome. Então Rômulo falou: "Tudo o que estiver dentro dos limites dos muros desta propriedade é de vocês. Corram, corram livres e felizes. Satisfaçam-se, matem todas as suas fomes e desejos. Nada aqui dentro é errado, nada aqui dentro é proibido. A noite, a lua e a vida é de vocês. Vivam, meus irmãos, vivam." Sorrimos e saímos correndo da tenda. Nem liguei que eu estava nu e os outros homens também. Éramos irmãos realmente, irmãos na noite. Eu voltei a ter a experiência daquela outra noite, só que muito mais forte. A sensação de estar bêbado com discernimento. Bêbado, mas sóbrio nas atitudes. Focado, equilibrado, intenso e corajoso. Meu corpo tinha força e velocidade. Eu corri pelo mato na noite e me distanciei dos meus companheiros. Meus olhos e ouvidos me informavam tudo o que eu precisava saber para me locomover com segurança. Meu olfato dizia onde eu deveria ir. Corri pelo mato sem medo, algo que eu jamais faria normalmente, ainda mais estando nu. O terreno era enorme, passei a mais livre madrugada da minha vida. Às vezes, encontrava outro executivo correndo solto como eu, tão feliz quanto eu. Nós nos olhávamos e rosnávamos um para o outro, com respeito, porém indicando que poderia haver briga, se necessário. Não estávamos transformados em nada. Éramos homens. A equipe de Rômulo havia soltado galinhas no terreno. Ainda assim, também havia vacas, porcos e coelhos. Podíamos escolher nossa refeição e comermos como quiséssemos, sozinhos ou em grupo. Matar não era problema, pois nossa fome era imperativa. De longe, eu vi uma ave grande correndo. Parecia um peru. Corri, saltei sobre ele que tentou escapar, mas eu fui mais forte e incisivo. Respeitosamente, acabei com a vida dele bem rápido e de maneira indolor, como fazem os animais. Eu não via a hora de provar a carne e o sangue. Mordi a sua pele e dilacerei com dificuldade no começo. Em seguida foi fácil. A parte interna era mais macia e deliciosa. Sujei as mãos para rasgar e procurar partes internas saborosas.
Eu me sujei inteiro de sangue, mas eu saciei a minha fome. Caminhei mais um pouco para frente e vi um lago pequeno, iluminado pela lua. Olhei meu reflexo e eu estava lindo, forte, altivo, másculo. Lavei aquele sangue de mim com aquela água refrescante. Meus instintos estavam ampliados. Eu ouvi, atrás de mim, um movimento e, do meio do mato, uma das garotas de Rômulo saiu. Era a moça com tatuagem de lobo, aquela que havia aberto o portão para a gente. Aparentemente, ela também havia tomado o cristal, pois estava com os olhos amarelados de cão. Estava nua e seu cabelo cobria os seios e descia até a cintura. Seu corpo era inteiro tatuado com temas lunares e lupinos. Fui até ela sem pensar, mas ela fugiu de mim e se escondeu no mato. Eu procurei pelo seu cheiro, até que ela saltou sobre mim e me jogou no chão. Não vou descrever aqui, mas tivemos a melhor noite de todas. Foi fantástico, maravilhoso e animalesco, para mim e para ela. Satisfeito, adormeci na relva. E, mais uma vez, eu tive um sonho, como eu havia tido da primeira vez que experimentei o cristal. Eu estava correndo pelas florestas celtas. Dessa vez foi mais detalhado e longo o sonho. Eu corria pelo mato, muito diferente da corrida que eu havia dado agora. Eu não era eu. No fim da corrida, naquele sonho, eu encontrei uma garota sentada em um tronco de árvore caído. Era uma garota ruiva. Assim que ela me viu, ela sorriu para mim e eu acordei. O resto do final de semana, o sábado e o domingo, foram muito parecidos com esse dia, com a diferença de que a pregação naturalista de Rômulo se intensificou, bem como o uso do cristal. Evitamos comer comida normal e não víamos a hora de atacarmos algum animal. Havia ficado fácil fazer aquilo, fácil e prazeroso. O efeito do cristal só valia se tomássemos à noite, porém, os resultados duravam pelo dia seguinte todo. Eu me relacionei com outras garotas daquele local, devorei animais maiores, arrumei briga com alguns dos outros participantes, brigas ferozes, durante as incursões na madrugada na floresta. Foi especial porque, no fim de cada experiência, tudo estava bem. No domingo à noite, perto da hora de irmos embora, Rômulo chamou a todos e falou assim: Irmãos, é isso que somos agora, irmãos, irmãos de sangue, irmãos pela lua. Vocês vieram homens e sairão daqui deuses, serão líderes no mundo. Caminhem pela terra de Adão como herdeiros. Quando eu convocar, vocês virão com novos recrutas. Vocês sairão daqui com um pacote cheio de cristal agora, para usarem como e quando quiserem. Há também um envelope com 2 cristais mais enfraquecidos que vocês podem usar para o caso de quererem recrutar amigos para conhecerem o nosso projeto, como provavelmente fizeram com vocês. Lembrando que, nesse momento, estamos recrutando apenas homens e apenas auto-executivos. Agora vão embora. Vão embora e guardem o segredo de tudo isso aqui. Incrivelmente surpreso, encontrei Jamil na saída e eu o abracei. Ele havia me dado o maior presente da minha vida. Eu havia me transformado em algo melhor. O mundo era meu e Jamil havia sido o catalisador de tudo isso. Um pouco antes de entrar na van, aquela garota com as tatuagens tribais, a menina com 18 anos, que eu não havia visto mais durante o final de semana todo, apareceu correndo. Ela veio até mim gritando e me deu um relógio e falou assim: "O senhor esqueceu o seu relógio." E era realmente o meu relógio. Eu peguei, coloquei no bolso e agradeci.
Havia um pequeno papel dobrado junto com o relógio, mas eu ignorei. Eu estava tão animado com as minhas perspectivas que eu não quis saber de nada. A partir daquele dia, tudo melhorou demais na minha vida. A minha carreira, a minha vida pessoal, a minha vontade de tomar iniciativa e as minhas relações. Tudo prosperou. Eu me tornei chefe para a América Latina, daquela empresa que eu era apenas um consultor. Eu usava os cristais com moderação, mas logo a minha cota acabaria e eu precisaria comprar mais com Rômulo. Esse que era o business dele. Nós devíamos comprar, como se ele fosse o nosso fornecedor, mas aquilo não era uma droga. O business dele era transformar homens e vender aqueles cristais maravilhosos. A minha iniciativa dos 27, na formação de 27 executivos jovens para atuarem no mercado de trabalho de cada estado, estava prosperando demais. Cheguei até a dar entrevistas. Foi incrível. E eu comecei a conhecer mulheres em bares e me relacionar com mais confiança e coragem. Eu percebia que elas se sentiam atraídas por mim. Até que um dia, Jamil me ligou, pedindo ajuda. Ele estava mal e disse que precisava de mim. Foi durante o dia. Eu larguei o trabalho, larguei até mais cedo do que o normal e fui até o apartamento do meu amigo com pressa, pois ele não quis me dar detalhes durante a ligação. A porta estava aberta e eu entrei chamando por ele no apartamento dele, mas ninguém respondeu. Senti o cheiro de alguém no quarto, pois os meus sentidos estão mais apurados. Fui até lá e encontrei o meu amigo Jamil. Ele estava morto em sua cama. Sua garganta estava completamente dilacerada. Ao lado da cama de Jamil tinha um prato com carne crua. Deu para identificar naquele grande pedaço de carne um outro pedaço grande também de pele. E o estranho é que nessa pele havia marcas. Eram marcas conhecidas. Eram tatuagens tribais.